Bem, gente, hoje a gente está aqui reunido, a nossa equipe de neurologia e neurocirurgia lá da Harmonivent, para falar para vocês um pouquinho sobre coluna, né? Dentro da neurologia, né? Na verdade, a neurologia engloba várias coisas, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente de coluna, porque é o que o tutor mais percebe. Tirando uma convulsão que o cachorro pode ter, a coluna, quando o animal paralisa, está sentindo dor, é o que chama mais a atenção do tutor, é o que causa mais apreensão no tutor. Então hoje a gente está aqui para bater um papo sobre isso, né? Sobre o diagnóstico, sobre o tratamento cirúrgico, sobre a anestesia, né? Que é um ponto crucial, né? Muito tutor tem medo da anestesia, né? E a gente se reuniu aqui nós três para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas três partes que são importantes: o diagnóstico, a cirurgia e a anestesia. Doutor? Gente, sobre a questão, né, de doenças de coluna, a gente tem vários fatores, né, que predispõem, e aí a gente vai ter questão traumática, às vezes acontece questão, na maior parte das vezes, né, na rotina que a gente pega, muita questão também degenerativa, né, uma das mais recorrentes são, no caso, as hernias de disco, e assim, a gente sempre preza, né, por um diagnóstico assertivo e também a gente tenta passar para parte cirúrgica o mais rápido possível também para a gente ter melhores prognósticos, né? Então por isso que a gente sempre recomenda ao tutor e ver o paciente com desconforto, quando vai manipular, ver que está ali com uma fraqueza em membro, já não consegue realizar as mesmas atividades, né, que comumente ele realiza, subir uma escada, uma cadeira, superar alguns obstáculos, até a própria paralisia mesmo, que já é a quadro mais grave, né, o paciente ele tem que realmente ser diagnosticado e tratado rapidamente. Então, para isso, o tutor precisa levar, né, para essa parte do atendimento, para a gente estar em busca desse diagnóstico. A maioria das vezes, né, quando a gente pega, falando mais da hernia de disco, né, que era o que a gente estava conversando agora há pouco, é o diagnóstico realmente tomográfico, né? Então, a gente precisa de um exame de imagem avançado. Sobre a questão, como a gente vê, né, os tutores eles têm muita preocupação com a questão da anestesia. O paciente, na maioria das vezes, é um paciente que tem já uma certa idade, né? O paciente que ele apresenta a questão neurológica, pelo menos hoje na minha rotina, a maioria são geriátricos, tem sim pacientes jovens, mas a maioria já são pacientes geriátricos. E assim, hoje a gente tem uma seguridade muito boa, a gente tem o Dr. Thaleson que ele faz um protocolo bem individualizado, né, para cada paciente, e a gente, graças a Deus, tem um índice de sucesso bem bacana, tanto na questão do exame, como na questão da cirurgia com o doutor Exame. Porque assim, gente, o animal paralisou, é uma emergência, tem que ser levado o quanto antes para o atendimento. Aqui na Clínica Harmonivent, a gente tem uma vantagem porque a gente consegue juntar tudo num local só. Tipo, o animal paralisou, o doutor Kevin, que é nosso neurologista clínico, já vai lá atender, já vai ver se é de fato, um caso cirúrgico, né? E se for um caso cirúrgico, provavelmente a gente vai precisar de uma tomografia, que é um exame de imagem mais complexo, mas que nos dá as melhores respostas para saber o local exato onde operar. Porque eu lembrando para vocês, o cachorro tem várias vértebras, né? São 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas e 7 vértebras lombares. Então, em qualquer um desses espaços, teoricamente, pode acontecer a hernia. Então, a gente tem que abrir no espaço exato. E aí, com a tomografia, a gente já consegue ver isso tudo. Muitos casos, a gente faz a tomografia e no mesmo dia já está em bloco cirúrgico. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande, até em relação ao Nordeste mesmo. São poucos os locais que você consegue fazer uma tomografia e já entrar em bloco cirúrgico no mesmo dia, com questão de horas. E essas horas são primordiais, né? Essas horas fazem a diferença entre o animal voltar a andar ou não. Mas aí, voltando ao assunto, a gente entra na temida anestesia, né? Os tutores têm muito medo, né, doutor Tasso? Você que está em direto contato com os tutores, eles sempre têm muito medo da anestesia, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a anestesia. Tanto que provavelmente o animal vai passar por duas anestesias. A anestesia para a tomografia e a anestesia para a cirurgia propriamente dita de descompressão. Um dos maiores medos realmente é a anestesia, né? E uma das maiores preocupações é essa. Vai fazer a anestesia para a tomografia e depois já vai tomar outra anestesia para a cirurgia. Isso não necessariamente é um problema. A gente, antes de submeter o paciente
ao exame, né, da tomografia, seja com posterior cirurgia ou não, a gente faz todos os exames pré-anestésicos, né? Então a gente faz todo o perfil bioquímico, hemograma, cardiológico, para a gente identificar alterações que que esse paciente possa ter, para a gente mitigar a chance de ter problema. Então, a partir disso, a gente define tudo certinho, o que é que ele pode ou não pode fazer, para que a gente tenha a melhor recuperação possível. Então, isso é sempre uma preocupação. Vai tomar uma anestesia agora e depois de poucas horas vai tomar outra. Isso não é um problema, tá? A gente sempre espera, a gente preza por utilizar medicamentos que tenham uma meia-vida curta, ou seja, ele vai sair mais rápido do organismo do paciente, para a gente evitar, digamos, essa sobrecarga e ter uma recuperação mais rápida entre esses procedimentos. Então a gente espera geralmente 1h30, 2, até pelo tempo do contraste. Então, para a tomografia a gente precisa fazer o contraste nesses casos, para a gente identificar melhor as hérnias, delimitar melhor. Então a gente acaba realmente precisando fazer uso desse contraste. E então 1h30, 2 é o tempo que a gente precisa para manter esse paciente na fluida e fazer essa eliminação completa do contraste. Então não é um problema passar por duas anestesias ali com esse intervalo curto, tá? Desde que, lógico, tudo saia como a gente espera. A chance da gente ter algum problema hoje durante uma tomografia ou durante uma cirurgia, por mais que cirurgias de coluna não são cirurgias de baixa complexidade, realmente é muito pequena. Então tudo isso que a gente solicita antes de exames é para a gente mitigar, minimizar a chance da gente ter problema. Claro, assim, a gente sempre explica isso para o tutor, né, que qualquer procedimento cirúrgico tem seus riscos, né? O animal vai tomar contraste, também o contraste é um fator a mais que tem, por mais de que o risco seja baixo, a gente não pode dizer que não existe, né? Que a gente tem que tentar sempre ser verdadeiro para o tutor. Mas, doutor, também queria que tu explicasse um pouquinho sobre os bloqueios, né? A gente também consegue diminuir muito a dose de medicamentos anestésicos porque a gente usa técnicas modernas de bloqueio guiado por ultrassom, e aí com isso a gente consegue fazer o bloqueio só daquele região que lá a gente vai precisar operar e o animal fica com um nível de consciência bem mais... Isso, quando a gente, explica aí, por favor, quando a gente faz esses bloqueios, principalmente na coluna torácica e lombar, a gente faz uma anestesia na coluna e aí a gente diminui a necessidade de anestésicos gerais, de analgésicos infundidos durante a cirurgia. Então, sim, o bloqueio local ele acaba nos dando uma segurança bem maior durante os procedimentos. Para a tomografia também a gente não faz o bloqueio porque não tem estímulo doloroso, mas a gente precisa fazer anestesia geral. Então, o controle da respiração do paciente durante a tomografia, principalmente para a tomografia de coluna, ele é muito importante. Então, uma respiração muito acelerada, né? O paciente se ele ficar taquipneico, a gente pode acabar promovendo artefatos na imagem e dificultando o diagnóstico. Então, durante a tomografia, a gente acaba precisando fazer anestesia geral. E o bloqueio na cirurgia ele vem com essa contribuição. Então a gente consegue evitar a sensibilização, evitar que o paciente sinta aquilo ali durante a cirurgia, consegue reduzir a necessidade de anestésicos gerais e consequentemente seus efeitos adversos, e o pós-operatório também é muito melhor. Então a gente vai conseguir um conforto aí por 6, 8 horas de bloqueio. Então o conforto é realmente bem superior. Pegando só um gancho do que o Thaleson falou, tanto da tomografia como da cirurgia, a gente reforça mais uma vez também, como o Dr. Evandro falou, a urgência que a gente tem de resolver esse tipo de problema, né? Então, assim, lógico, nem sempre é uma hernia de disco, né? A gente está falando aqui da hernia de disco, mas às vezes existem processos inflamatórios, infecciosos associados também que é isso que gera a importância do exame clínico neurológico assertivo, porque a gente quando trabalha com neurologia, né, com exame neurológico, isso qualquer profissional que trabalha nessa área, ele sabe que o importante é sempre localizar a lesão, e aí a partir disso a gente buscar diagnósticos, né? Era isso até que eu ia pedir para você explicar um pouquinho sobre quais os sintomas que o tutor tem que ficar alerta e quais são os métodos que você utiliza para suspeitar de que é uma hernia de disco e da onde pedir o exame, né? Porque também a gente tem que saber da onde pedir. Não adianta a gente pedir,
tomografia da coluna torácica, da coluna do cachorro. Não, a gente precisa tentar, o neurologista precisa ter esse conhecimento para guiar aonde vai ser feito o exame, né? Exatamente. Então, Então, explicasse assim, um pouquinho sobre os sintomas, o que o doutor tem que os ver. sinais, eles vão depender sempre, né, gente? A gente na neuro, a gente sempre trata o sinal a partir do ponto de localização que ele está afetando, né? Então, o paciente que ele vai ter uma lesão em cervical, a gente comumente vê o paciente ele tetraparético, né? Às vezes tetraplégico, dependendo da gravidade do quadro. E em regiões torácicas e lombares, né, quando tem afecção relacionada com essas partes, a gente vê o paciente mais com uma paresia ou paralisia de membros pélvicos, né? Que seria o quê? A fraqueza ou paralisar de vez, né? Desconforto, ele pode ser comum. Nem sempre pode ter, mas na maioria das vezes tem pelo processo contusivo que a hérnia causa, né? O disco, ele eclode e esse núcleo pulposo do disco, né? Que é um núcleozinho gelatinoso que fica ali, ele acaba fazendo uma contusão na medula. O que também, né, é outra parte que a gente sempre se preocupa, gera uma hemorragia, principalmente em locais ali em transição tóraco-lombar, né, bem irrigado, tem artérias importantes, e aí quando tem essa contusão, o paciente ele pode ter quadros hemorrágicos. Então, é ainda um fator a mais de urgência, né, a gente sabe, o doutor Isano, inclusive, a gente infelizmente, né, passa por esses casos, quem opera coluna sabe que isso acontece, então tem alguns quadros de mielomalácia que acontece, né, que é uma doença realmente que causa ali uma necrose do tecido nervoso da medula, o paciente infelizmente progride em grande parte para óbito. Então assim, isso se dá devido às vezes à demora do diagnóstico, demora da cirurgia. Então assim, a gente sempre, até para os outros colegas veterinários, né, a gente enaltece a urgência e a emergência desse tipo de quadro. E falando mais um pouco sobre a neurolocalização, que o Isane falou, que também é um quadro importante, que deve, não é só a tomografia pela tomografia, a gente vai fazer uma tóraco-lombar do animal e esperar ver o que é que vai aparecer para tentar tratar. A gente trata a clínica que o paciente tem, os sinais clínicos que ele tem. Então a gente já chegou a pegar caso, o paciente tenha 2, 3 hérnias de disco na tóraco-lombar e Isane olhar, e aí? Onde é que a gente vai abrir? Né? Então é esse momento que faz a diferença, a gente saber quais os sinais clínicos, os reflexos que a gente faz, né? Testes de reflexos flexores, patelares, a gente testa a propriocepção do animal. Esses mecanismos são mecanismos que a gente usa para tentar juntar as peças do quebra-cabeça e dar a lesão no local mais específico possível. E aí quando eu chego com isso, eu entrego na mão do Isane e aí ele, então a gente vai abrir aqui, tem 3 hérnias, mas a gente sabe que o local é tóraco-lombar. A hérnia que está causando problema é essa. Então a gente vai a gente junta o diagnóstico por imagem, a gente tem um setor de imagem realmente muito competente, muito bem equipado, que facilita muito o nosso trabalho também, mas não é só a imagem que a gente tem que tratar sempre o paciente. Então a gente olha a clínica dele, junta com o processo de imagem, né, o exame imaginológico, sempre imagem avançada, como a gente tem aqui a tomografia, é o que a gente consegue utilizar com mais frequência, e aí a gente chega no planejamento cirúrgico, né, eu converso com o Isane, qual seria a melhor técnica, existem algumas técnicas diferentes, por exemplo, quando a gente está mexendo com cervical, o Isane ele trabalha muito com slot, né, ventral, a gente faz uma abertura realmente do corpo vertebral na parte ventral, e já em tóraco-lombar usa mais outros tipos de acessos, né, que ele pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre essas técnicas, né? As técnicas que a gente pega assim na rotina, que utiliza mais para esse tipo de descompressão, né? Basicamente a gente usa 2 técnicas, né? No caso de hérnias tóraco-lombares e lombares, que é a pediculectomia e a hemilaminectomia. Hoje em dia, com a gente vai fazendo curso, vai estudando, vai fazendo e vai aprendendo mais, vai se refinando, a gente tenta ser o mínimo invasivo possível. Quanto menor a incisão, menor o corte no osso, né? A janelinha que a gente precisa fazer no osso, a gente vê que o resultado é melhor. Claro que quanto menor, mais sendo efetivo, tirando todo o material que está ali. Na coluna cervical sempre é um desafio, né? É um acesso mais complexo. Aqui a gente tem estruturas nobres, né? Vascularização, inervações. Então, o acesso da cervical é uma cirurgia mais complexa e tem seus riscos também de hemorragia e tudo. Mas assim, resumindo, basicamente o cachorro paralisou, o que é que você vai fazer? Procurar um neurologista, que ele já vai pedir uma tomografia, a gente vai operar, o Dr. Thaleson vai fazer o controle da dor e em seguida a gente faz a reabilitação, fisioterapia. Normalmente essa é a melhor conduta, cirurgia e reabilitação.
uma anda junto com a outra, né? Mas a cirurgia é importante tirar porque ali é como se fosse é importante frisar que tem que ser feita a cirurgia porque é como se ali tivesse uma pedra no sapato. O material ali está comprimindo a medula, está machucando, então a cirurgia, quanto mais cedo for feita, melhor a reabilitação do animal, mais chance do animal vai voltar para andar. E doutor, eu queria que tu explicasse também um pouquinho sobre como é feito o controle da dor, né? Porque a gente sabe que o cachorro, isso é até uma dificuldade para a gente. O animal não demonstra dor como a gente sempre andou na cabeça do dedo, principalmente o homem, né? Pensa que está morrendo. Mas o cachorro não, o cachorro tem um limiar de dor muito alto, né? E às vezes o tutor pensa que o animal não está demonstrando dor, não está demonstrando, então não está sentindo dor, mas está sentindo dor. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? O manejo da dor, como é que tem que ser feito, o que é que a gente faz no pós-operatório, tudo direitinho. Então, os cães e gatos, né? A gente tem uma certa dificuldade para identificar que está passando por algum processo álgico, né? Que está com dor. Então, alterações comuns, taquicardia, né? O coraçãozinho fica mais acelerado, gemidos, grunhidos, posturas alteradas, então fica com o dorso arqueado, evita se movimentar, reação quando você palpa na região. Então, o paciente neurológico, principalmente o de hérnia de disco, eles geralmente cursam com um certo grau de dor. Então, hoje, eu e Kevin, a gente trabalha muito junto nisso, em relação a esse controle de dor. Seja antes um paciente que não tem indicação cirúrgica para o controle de dor de uma forma mais crônica, ou no paciente agudo, né, que acabou de paralisar e vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, além das medicações, a fisioterapia, como Isane falou, ajuda muito, então diminui muito a dor do paciente, mas a gente utiliza hoje não só de analgésicos, né? Hoje a medicina veterinária, a gente consegue isso, a gente não utiliza mais só de analgésicos como o tramadol, que é um opioide, ou a dipirona, ou anti-inflamatórios. Hoje a gente também utiliza de outros tipos de medicamentos, como a gabapentina, a pregabalina, a amitriptilina, que junto com outras medicações, como o tramadol, como a dipirona, tem um efeito cinético e a gente consegue fazer um controle de dor mais efetivo, né? É um controle multimodal. É sempre bom lembrar, gente, que a dor, isso a gente fala tanto no humano como no cão, no gato, que o Thales sabe muito bem disso. A dor, a medicação ela tem um teto. Então, assim, cada medicação ela tem um teto dela, a gente tenta fazer de várias formas, entra com neuroanalgésico, um antidepressivo, um anti-inflamatório, enfim, para a gente tentar contornar o máximo de vias possíveis para fornecer essa analgesia. Mas sempre ela tem, mesmo dessa forma, ela tem um teto. E aí a questão também da qualidade de vida que o tutor proporciona para o animal, a questão ali da fisioterapia que também ajuda muito nisso, o animal está ali se movimentando, tem liberação de neurotransmissores ali legais para o animal, para ele ter ali um estímulo também na parte central, né? Isso também ajuda muito no controle de dor. Então o paciente que fica parado, faz o pós-cirúrgico, vai para casa, aí fica lá parado. Isso o paciente ele vai ficando depressivo, isso também piora o quadro de dor dele. Então é importante, é uma questão, né, que a gente hoje está conversando aqui, de várias multidisciplinar, né? A gente tem vários pontos, fatores, exatamente, que influenciam. Não é só um ponto, não é só chegar e fazer a consulta e com a receita para casa. Não é só fazer a cirurgia que vai resolver. Não é só o analgésico a gente vai dar o analgésico que vai resolver. Então, é importante esse fator geral. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de caso, que a gente consegue trabalhar tudo junto, em sinergia, a gente tem resultados muito bons. Inclusive, a gente teve cirurgias agora recentes, acho que com 10 dias, 15 dias atrás, que o paciente já está andando normalmente. Uma hérnia pesada, com hemorragia, muito conteúdo hemorrágico. Não uma cirurgia que não era tão fácil como as outras que a gente vê, né? E a paciente está super bem. Então, assim, por quê? Porque a gente tem toda essa sinergia, né, no processo. Bem, gente, eu acho que era isso, né? Mais um bate-papo assim informal, nada muito técnico, mais para vocês, tutores mesmo, entenderem o que é, entenderem a importância, a urgência, a emergência que é isso, principalmente no prognóstico, né? Quanto mais cedo a gente operar, mais cedo começar a reabilitação, a fisioterapia,
mais chances o animal tem de voltar a andar. Queria agradecer aqui a Dr. Kevin, a Dr. Taos por ter vindo até aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E se você tiver mais dúvidas, se você tiver algum questionamento, alguma coisa, entre em contato no Instagram aqui da Harmony Vet, ou no meu Instagram, ou no Instagram do Kevin, do Taos, que a gente vai tentando sanar essas dúvidas aí da melhor forma possível.